tosse é um dos sintomas mais comuns da Covid-19, juntamente com a febre, e observamos, principalmente lá no início da pandemia, muitos relatos da perda do olfato e do paladar. Porém, em alguns casos, essa tosse ela pode persistir por semanas ou até meses após esse quadro infeccioso, e ainda pode ser acompanhada de outros sintomas, como a fadiga, comprometimento do cognitivo e a falta de ar. A tosse seca é um dos sintomas iniciais mais comuns da Covid. Ela é relatada em até 70% desses pacientes sintomáticos. Em média, a tosse associada ao Covid ela pode persistir por até 20 dias, mas uma pequena quantidade de pacientes ela chegou a durar até 4 semanas, mais ou menos, durando também até meses. Mas por que será que isso acontece? Bem, não sabemos exatamente quais os mecanismos que a síndrome pós-Covid ela se desenvolve em alguns pacientes, mas há algumas evidências sólidas, de que o sexo feminino, a presença de comorbidades respiratórias e a gravidade dos sintomas apresentados durante a infecção, eles podem ser preditivos da síndrome pós-Covid e, consequentemente, causando um maior tempo de duração dessa tosse. E assim, em relação à tosse especificamente, vários fatores podem levar à persistência após a infecção pela Covid. O primeiro é pelo contato direto do vírus nas vias respiratórias e causar uma irritação na região do nariz, e nas cavidades que há no osso do crânio, chamados paranasais, paranasais. E essas células que compõem esse conjunto, elas podem também sofrer uma ação do vírus e inflamar, causando a tosse e persistir quando essa inflamação ainda estiver ativa, digamos assim, Outra possibilidade é o vírus causar uma inflamação que leva a sinusite crônica, ou também o vírus pode ainda se acomodar nas células dos brônquios, causando uma bronquite, ou chegar até aqueles brônquios mais distais, que são os mais fininhos, que são chamados os bronquíolos, e gerar a bronquiolite. Na hora de avaliar o paciente com uma tosse persistente pós-Covid, é importante excluir qualquer causa patológica ou estrutural, como o dano fibrótico, ao parênquima pulmonar, ou danos nas vias aéreas causadas pelo tratamento fornecido principalmente nos pacientes mais críticos, como a intubação. Alterações parenquimatosas, elas são comumente encontradas, a gente consegue visualizar através da tomografia computadorizada, da TC de tórax desses pacientes com Covid. E essas alterações fibróticas pulmonares, elas podem ocorrer de 10 a 20% dos pacientes, o que pode ainda aumentar a sensibilidade do reflexo da tosse em resposta à estimulação mecânica da parede torácica, conforme relatado nos pacientes com fibrose pulmonar. Outra hipótese ainda é que para esse quadro seria o aumento da ativação inflamatória dos neurônios sensoriais pela infecção por Covid, o que pode sensibilizar no sistema nervoso central o reflexo para tosse nesses pacientes, ou seja, precisar de menos estímulos nas vias aéreas para poder causar a tosse, E o que fazer então para tratar essa tosse? No geral, as recomendações em caso de tosse inclui sempre hidratar, beber bastante água, ingerir até um líquido um pouquinho mais quente, chá de limão com mel, mas a hidratação é a principal medida, porque é ela que vai ajudar o muco a ser eliminado, vai facilitar o mecanismo da tosse. Porém, é importante destacar que a tosse não deve ser inibida por xarope. Repito, ela é mecanismo de defesa, a tosse é mecanismo de defesa do organismo, ela deve ser investigada junto com o seu profissional de confiança para poder saber de fato por que você está tossindo, E é isso. Aqui nas minhas redes vocês vão encontrar diversos conteúdos sobre a saúde respiratória, hábitos saudáveis e como melhorar a qualidade de vida e a respirar melhor. Acompanhe aqui, seguindo o meu canal e conheça as minhas redes que estão descritas no link aqui abaixo. Até o próximo vídeo.